Fala, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Bora trazer as novidades do Flusão, né? A gente deve ter aí mais algumas voltas. O Fluminense tentando ali achar soluções em casa, soluções caseiras para os seus problemas para o ano que vem. Algo que eu concordo, é melhor você dar oportunidade para quem já tá do que gastar muito dinheiro em jogador que não resolve, né? Ainda mais o Fluminense que não tem uma condição financeira muito grande. Então vamos trazer essas notícias. Também vamos falar um pouquinho mais ainda sobre Thiago Silva, né? E cara, vamos lá, tem muita coisa pra gente trocar aquela ideia, pra gente conversar. Saiba o seguinte, a vinheta vai passar, passando a vinheta, já se inscreve pra ajudar a gente aqui. Vambora. Solta o som, DJ. Bom, é isso. Vamos lá trazer as novidades do Fluminense. Não esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like aí, ajuda a gente, pelo amor de Deus, tá? Eu recebi a notícia, um abraço pro Israel, né? Eu recebi a notícia que eu fiquei muito feliz, que tem gente que canta comigo o Arrebenta no Like, tá? Então, assim, eu sou realizado. A pessoa gostou da vinheta, já canta comigo. Quando passa Arrebenta no Like, a pessoa já canta junto. Se você faz isso também, por favor, comente, tá? É só uma curiosidade minha, porque eu acho que é o que já pegou. Já pegou, tem gente que para na rua e fala, Thiago, arrebenta. É impressionante. O brasileiro gosta de vinheta, igual a mim, né? Mas vamos lá, gente. Trazendo notícias, como sempre, começando pelo fim, a situação do Thiago Silva, tá? O GE trouxe que o tricolor respeitará o desejo do atleta, tá? Então, o Fluminense respeita ali, claro, né, a decisão que vai tomar o Thiago Silva em relação a isso aí, que já deu a entender que pode se aposentar no final do seu atual vínculo em julho de 26. No entanto, tenho interesse em mantê-lo até a reta final da próxima temporada. O que acontece aqui, só para vocês entenderem bem mesmo, não ficarem em dúvida. O contrato de Thiago Silva, ele vai terminar no meio de 26, tá? Com isso, Thiago Silva pode assinar um pré-contrato já em janeiro, assim como aquela história do Talisca, é a mesma situação. Existe alguma coisa ali nos bastidores sobre Thiago Silva querer se aposentar, tá? No fim do seu contrato, que não é no fim de 26, e sim no meio de 26. Então, a gente pode ter o Thiago Silva se aposentando no meio da temporada no ano que vem. Só para tu entender, tá? Então, existe isso. A realidade é que nós estamos vendo os últimos jogos, os últimos minutos, os últimos momentos do nosso querido Thiago Silva, beleza? Porém, entretanto, todavia, eu acredito o seguinte: se o Fluminense estiver na altura do meio de 26, fazendo uma boa temporada, podendo disputar os títulos, avançando nas fases, tanto de Libertadores, se Deus quiser, nós vamos estar lá, na Copa do Brasil, a gente pode ter um Thiago Silva estendendo até o fim dessa temporada por causa disso. Porque pensa, se o Fluminense está brigando por algum título, é muito importante que Thiago jogue, porque apesar da sua idade, apesar de tudo, ele é o melhor zagueiro que a gente tem. Então o que eu quero dizer para você, tricolor, é o seguinte: ainda falta muita água para passar debaixo dessa ponte, desse assunto em relação a Thiago Silva. Mas existe expectativa, tanto de aposentadoria no meio de 26, como uma possível extensão de contrato para o fim de 26. Tá? E claro, segundo o Globo Esporte, o Fluminense, né, respeitaria a decisão do jogador. Tá? Qualquer uma que seja, encerrar no Milan, jogar até o meio ou jogar até o final. Então, assim, o Fluminense está deixando o Thiago Silva de forma mais à vontade possível, algo que eu sou totalmente a favor, até pela importância do jogador e por tudo que ele, né, representa para nós, tricolores do Fluminense. Agora, se tu falar para mim, pro Thiago torcedor, não o Thiago Dora do Flu, o Thiago Dora do Flu traz notícia, mas o Thiago torcedor, Thiago, meu amigo, é Thiago Silva até o fim de 26. Para mim, sim. Por quê? Por quê? E é Thiago Silva até 2026 com a devida proporção. Não fazendo 80 jogos no ano. Pô, não existe. Usando ele nos momentos cruciais, porque ele é muito gigante, ele é muito bom, mas usando ele de forma tranquila. Então, para que você use o Thiago Silva e dê um pouco de ainda mais, né? Como é que se diz a palavra?
dá um pouco pra ele, vocês já falaram a palavra aí, mas, pô, cara, não tá vindo aqui. O Thiago Silva ganhar um pouco mais de tempo, tá? Ganhar um pouco mais de sobrevida na sua carreira, tá? É bom que você contrate ou descubra outros zagueiros que possam segurar a barra quando o Thiago Silva estiver descansando, tá? Como eu disse, não é para utilizar o Thiago Silva todos os jogos, é só em jogos importantes, né? Então, na minha opinião, é isso. Você consegue prolongar um pouquinho mais ainda a vida útil, porque eu acredito que todo tricolor que tá vendo esse vídeo, nenhum dele fala assim, cara, Thiago, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que Thiago Silva não tá jogando nada. Oh, não existe. É igual a mesma história do Fábio, pô. O Fábio ainda joga muito, né? Então isso que eu quero dizer pra vocês, tá? Existe, então, várias possibilidades sobre o futuro do Thiago Silva. E tudo depende de alguma coisa. Então não adianta, é bom a gente esperar. Mas eu, Thiago, torço para que ele fique até o fim de 26, tá? Falando de zaga, a gente vai ter que trazer essa situação. A informação do meu amigo Rodrigo, do Ligados no Flu, muita gente sempre manda mensagem, pô, Thiago, você e o Rodrigo, o canal de vocês são muito parecidos, vocês são amigos? Sim, nós somos amigos. E ontem ele trouxe uma informação, e eu confio muito nele, né? Que o zagueiro Luan Freitas, né? Zagueiro, capitão do nosso sub-20, quem lembra disso? Ele levantando a taça do Carioca. Ele tem sido analisado pela comissão técnica do Fluminense, tá? Emprestado ao Juventude. Ele tem um perfil que agrada, Zubeldia. O treinador enxerga o zagueiro, um atleta que tem uma boa saída de bola e velocidade, né? Que pode voltar em 2026. Então, ontem a gente trouxe de uma possível volta do Kaique Almeida, né? Pelo menos para testes, né? Num Carioca ali. Hoje a gente tem um Rodrigo, né? Foi ontem que trouxe essa informação. Trazendo a possibilidade do Luan. O que eu penso nisso? O que eu penso? O que eu vejo? Eu vejo que o Fluminense, ele tá tentando, e eu acho que ele tá certo, arrumar as soluções dentro da sua casa. E eu acho que esse é o primeiro passo de todo time. Primeiro passo de todo time que tem, né, uma base, né, um sistema de evolução de jogadores como o Fluminense. Por isso que eu vejo assim, que eu curto isso aqui. Acho bom com que o Fluminense consiga, de alguma forma, achar as soluções dentro de casa é sempre muito mais barato, né? E o problema é que recentemente a gente viu o Fluminense tentar buscar as soluções lá fora, gastar muito dinheiro e não resolver. Foi assim com o Freitas, o Fluminense gastou mais de 20 milhões no Freitas. Foi assim com o Soteldo, o Fluminense gastou mais de 30 milhões no Soteldo, né? São jogadores que chegaram e não resolveram. O próprio Santiago, o Santiago Moreno, não acho que ainda dá pra bater o martelo, eu acho que ainda pode render, ele ainda tá passando por dificuldade, mas é um jogador que joga futebol. Mas assim, até agora não resolveu, então o Fluminense mirou muito do lado de fora e o único que conseguiu chegar, na minha opinião, dessas últimas contratações e arrebentar foi Lúcio Acosta, Hércules, né? O próprio René, né, chegou, apesar de eu não gostar muito, é um cara que assumiu a lateral esquerda. Então o que eu quero dizer pra vocês é, dá uma olhada pra dentro, porque se o Fluminense olhasse pra dentro, nem o Guga ia renovar, porque o Fidelis é melhor que o Guga já. Então a gente precisa ter essa ideia. E essa visão de olhar primeiro pra dentro pra resolver as questões, eu acho muito boa. Luan Freitas, Kaique Almeida devem ganhar oportunidades aí no ano que vem, e eu espero que aproveitem essa oportunidade, dê pro Fluminense mais opções interessantes, né? Porque é muito melhor do que Thiago Santos, Manuel, Freitas e tudo mais. Então, o sistema defensivo do Fluminense hoje, ele é muito precário, né? E resolver isso dentro de casa da melhor forma possível. Para terminar esse vídeo, a gente também tem uma informação de um jogador que não faz mais parte dos planos, que é o Fuentes, né? Cara, Fuentes não faz parte dos planos. É uma eu tô aqui no Flu Resenha, mas assim, a informação do nosso querido Wilson, tá? O Wilson do Central Fluminense. E ele traz um abraço pro Capuano. Ele trouxe que o Fluminense não conta mais com o lateral esquerdo Gabriel Fuentes. Vale destacar que o Rodrigo do Ligados no Flu trouxe há pouco tempo atrás
que vários clubes da Colômbia estavam fazendo sondagens pelo jogador. Então, realmente vai sair, deve sair mesmo, né? Só que o caso do Fuentes é esquisitaço, né? Ele chega no Fluminense, demora um tempo para se adaptar, tem ali um momento muito bom, de alto nível, depois ele se machuca e não consegue mais jogar. Assim, eu sinto que essa história, ela tem um caroço nesse angu. Porque é muito esquisito um jogador que mostrou qualidade, mostrou que tem, como hoje não está conseguindo mais. Não sei se a lesão pode ter prejudicado o Fuentes, aí já sou eu especulando, que não é muito bom fazer isso, mas pode ser. Mas o Fluminense aí optou em, né, não continuar com ele. O que eu quero saber é, se não vai continuar com o Fuentes, de duas uma. Ou você dá espaço pro Wagner, tem o outro menino também, o Léo Jansen, né? Que também, eu sei que é Jansen, não sei se é Léo Jansen, mas que também joga na esquerda, da base. Vamos ver. É o que eu falo, dá uma oportunidade pros meninos também naquela lateral esquerda. Começou a evoluir, não contrata, pô. Joga com o René mesmo. Só se não quiser mais o René também, trazer um Renan Lodge, né? Um jogador de alto nível. Pode ser também. Aí é o que eu falo. Se for pra buscar no mercado, que busque jogadores que vão desequilibrar. Não pode buscar no mercado jogadores pra compor, cara. Porque compôs aí na zaga com o Igor Rabelo e ele também não tá rendendo. Então, meus amigos, essas são as novidades, né? Informações aí do Fluminense pra você. Fluminense olhando para dentro de casa, Fluminense tentando achar as soluções dentro de casa para o ano de 2026, e pelo que eu tô vendo, o planejamento de 2026 está acontecendo, né? O planejamento do futebol já está rolando, independente do que vai acontecer aí nas eleições no próximo dia 29. A gente vai ficar ligado em tudo que acontece no Fluminense. Você sabe que aqui no canal do Flu você não perde nada. Comente, quero saber a sua opinião, o que você acha disso tudo, tá? No mais, eu tô indo nessa. Não esqueça de se inscrever no canal, de arrebentar no like. Ajuda a gente aí. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Forte abraço. Você que chega até aqui no fim do vídeo, você é muito importante. E só um disclaimer pra quem chega até aqui no fim do vídeo. Essa casa aqui não é minha não, tá? Sei que vocês estão olhando essa casa aqui falando, caraca, Thiagão, né? Como é que a favela venceu? Ainda não venceu, não. Eu não estou em casa, tá? Quem me dera. Beijo, gente. Deus abençoe. Agradecer aqui também a minha família que disponibiliza esse lugar aqui muito legal pra eu poder gravar. Beijo, papai Valdir. Beijo, Nanda. Meu Deus, Deus abençoe vocês. Vamos nessa, tá? Fiquem bem, pessoal. Forte abraço.